Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil. Olá, eu sou Eduardo Mangione e esse é Oxigenando Ideias para a Saúde. Você já parou para pensar no papel das farmácias na sua vida? Talvez você passe por elas várias vezes ao mês, compre medicamentos, cosméticos ou até mesmo faça exames. Agora imagine que no Brasil existem cerca de 94 mil farmácias espalhadas pelo país. É uma presença importante. Olha só, segundo os dados da IQVIA, que é um gigante global em pesquisa clínica e dados em saúde, desde 2022 o mercado farmacêutico cresce de forma consistente e em março do ano passado, de 2024, alcançou no Brasil um valor de 151 bilhões de reais só no segmento de varejo. Mas qual é o futuro das farmácias brasileiras? Quais são as tendências que estão moldando esse setor essencial para a saúde pública e privada? E eu fico aqui pensando se as farmácias podem desempenhar um papel mais amplo no cuidado com a saúde da população. E para conversar sobre as transformações e o papel das farmácias no sistema de saúde, eu convidei um especialista no assunto, o César Bentin. O César é fundador da consultoria estratégica Artegist, com passagens marcantes por grandes nomes como Axê, Pfizer, Novo Nordisk e IQVIA. Hoje, ele atua também como investidor anjo e conselheiro consultivo da startup Riverdata, especializada em digitalização e análise de dados para o varejo farmacêutico. César, seja bem-vindo ao Oxigenando Ideias para a Saúde. Super obrigado. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui em mais um episódio aí. Se a gente conseguir contribuir alguma coisa para a sua audiência, vai ser super legal. Obrigado pelo convite. A honra é toda minha, César. Obrigado você. Para começar, César, eu queria falar um pouquinho de como que você enxerga hoje o papel das farmácias no sistema de saúde do Brasil. Você acha que elas já são protagonistas ou ainda tem um caminho a percorrer? Sim, é um caminho. Definitivamente é um caminho que está sendo trilhado com bastante segurança, mas não se furtando a testar coisas e ir adiante. Se você for olhar, o sistema de saúde brasileiro, ele é muito robusto, muito complexo, né? Se a gente começar pela raiz principal, né, entre público e privado, acho que ambos acabam convivendo de uma maneira harmoniosa no sentido de atender a população. Então você tem o SUS de um lado, você tem a saúde suplementar do outro, e as demandas são muito grandes, né, para a saúde da população, em qualquer que seja o estágio. Se a gente for dividir em 3 grandes estágios, né, a promoção da saúde, a recuperação da saúde e também o meio do caminho, quando você implementa algumas medidas, e medicamento tem muito a ver com isso, para se recuperar a saúde e manter essa pessoa saudável, né? Então, como as demandas são muito complexas, eu entendo que a farmácia que hoje está chegando perto de 94, 95 mil pontos de atendimento no Brasil, né? Pontos de lojas ativas no Brasil, divididos nos diversos canais, né? de atendimento, né? Redes, farmácias independentes ou associativistas, né? Que a gente pode entrar mais no detalhe. Mas, sem dúvida nenhuma, o papel da farmácia é de acolhimento. Né, de acolhimento a uma pessoa que, em geral, entra numa farmácia com algum tipo de problema. E ela vê na farmácia, isso ficou muito marcado, né, durante a pandemia, onde as pessoas perceberam que o hospital não era o melhor lugar para ir se aconselhar, e aí eles viram as farmácias que, pela essencialidade, estavam abertas também, né, vamos lembrar que o comércio todo fechou, mas as farmácias estavam abertas, e ali se marcou muito fortemente na cabeça da população esse papel da farmácia, que é de acolhimento. E só para completar, se não é ainda de um papel de acolhimento, porque nós estamos num processo, ele deverá ser. Então eu entendo que no futuro a prestação de serviço na farmácia vai acabar sendo crucial para a sobrevivência daquele varejista. Bacana, César. E você sabe que tem uma visão bem audaciosa, né? Não é nova, não é muito novidade, né, em 2025, mas é uma visão tão audaciosa que, obviamente, na minha visão particular, demoraria talvez anos ou até décadas para se cumprir, e você fala bastante dela, né, César, que as farmácias, o fato é que as farmácias estão se tornando hubs de saúde,
né? Você pode explicar para a gente melhor o que significa na prática para o consumidor? Eu vou dividir por partes, porque, como você bem disse, ela é muito audaciosa. Às vezes, a interlocução que eu tenho com alguns empresários, né, ou mesmo altos executivos do varejo, eu pergunto, vocês têm certeza que vocês querem esse papel? Porque é um papel complexo. Não é mais só aviar a prescrição de alguém, é acompanhar essa prescrição, acompanhar. Pelo lado da coerência faz todo sentido, porque qualquer um de nós, e nós somos, vamos lembrar, né, nós somos privilegiados na sociedade. Nós conseguimos um acesso à medicina de alta qualidade, especialmente nos grandes centros, mas essa não é a realidade de todo o país. Então, quando você pega um cidadão que tem uma boa cobertura médica, ele vai ao médico 2 vezes por ano. Isso. 3 vezes por ano. Mesmo assim é pouco, porque o acompanhamento não é papel do médico. O médico vai entender, fazer o diagnóstico, prescrever o tratamento e seguir. E, nesse sentido, a farmácia acaba sendo muito útil, especialmente para pacientes crônicos ou com necessidades mais crônicas. Então, esse papel de ser um hub de saúde, no sentido de aprimorar o atendimento das pessoas, da população como um todo, me parece ser muito pertinente. Desafio para isso. O volume de pessoas, para 95 mil farmácias que a gente está se aproximando, é uma loucura. Agora, a tecnologia está ajudando a transformar essa visão ousada em mais próxima da realidade, principalmente com a inteligência artificial, onde já vai ser possível unitarizar o atendimento. Não pela capacidade humana, mas pela capacidade que as máquinas vão oferecer para a gente. Tem os desafios de compartilhamento de dados, etc., que isso precisa ser muito bem conduzido, e aí no Congresso Nacional, etc., para que nenhum direito seja perdido. Mas então, sim, é uma construção que está sendo, no meu ponto de vista, facilitado no tempo pela aplicação da tecnologia. Agora, eu escrevi um artigo não faz muito tempo dizendo que a tecnologia resolve tudo. O problema somos nós humanos. Então, a adoção da tecnologia precisa combinar uma série de coisas, inclusive retorno sobre investimento, porque os investimentos são altíssimos, né? Então, portanto, a atenção farmacêutica, que talvez seja o degrau disso que a gente está falando, ela vai se tornando cada vez mais viável com a digitalização, não só da farmácia, mas da sociedade como um todo. Isso, se você for pegar o iPhone, não tem 20 anos. Então, é tudo muito novo ainda. Por isso que eu falei que é uma visão realmente audaciosa, que não exige só, né, colocar isso no papel e correr atrás todos os dias, né? Exige mudanças bem estruturais que tem que acontecer. Mas pensando ainda nessa linha, né? O que é um hub de saúde exatamente, César? O que a farmácia vai se tornar? Ela hoje vende remédio, ela vende medicamento, né? Tem algumas que vendem agora um pouco mais até de produtos verdes, né? Aí que podem contribuir um pouco mais com prevenção e tal. Mas qual que é o impacto, primeiro? O que é, então, assim, em linhas gerais, esse hub de saúde, né? Além de vender medicamento, e que impacto dessa mudança no modelo de negócio das farmácias ele pode trazer, né? Você acha que eles estão prontos para oferecer algo além só de vender medicamento? Sim, hoje já começam a aparecer os primeiros casos práticos, né? Então, a adoção de vacinação em farmácia já é uma realidade. Ainda se você pega os dados que estão disponíveis de venda, ainda a farmácia é um pequeno player, né? Ainda hoje você tem o Programa Nacional de Imunização, né, do governo, que é o grande responsável por vacinação. Aí você tem as clínicas de vacinação, que é mercado privado, é um outro grande player, mas as farmácias já começam a aparecer cada vez mais como um player relevante para vacinação. Outro aspecto, exames. Cada vez mais exames sendo disponibilizados e, mais uma vez, a tecnologia propiciando isso. Então, aí você já passa de um produto, e mesmo que fosse a vacina, você tem um serviço, né, da aplicação da vacina, mas você ainda tem um produto. Já na questão do diagnóstico e na questão da atenção farmacêutica, a gente está falando muito mais de serviço do que de produto. E eles já começam a aparecer cada vez mais com uma estrutura bem posicionada. Eu estava uma vez num varejista grande,
que ele tem uma responsabilidade social bastante grande, né? E eles estavam treinando as farmacêuticas ou fazendo uma reciclagem do treinamento deles para aplicação de vacinas, porque eles têm um padrão daquela empresa de aplicação de vacinas. Então já existe uma articulação, quando você pensa bem no microambiente, tá? De gerentes de loja que tem grupos de WhatsApp de mãe que antes de retornar para o período de escola, o gerente da loja já dispara para aquele grupo de mães dizendo da disponibilidade da vacina naquela farmácia específica. E aí ele faz toda uma encomenda, etc., e as crianças vão lá e se vacinam antes de começar o período de aulas, por exemplo. Então, de fato, o Hub de Saúde é essa expansão de produtos, mas caminhando para o serviço. Qual que é o desafio que está aí perante? O consumidor brasileiro, culturalmente, não está acostumado a pagar por serviços na farmácia. Ele está acostumado a pagar por caixas, por produtos, por coisas que ele passa pelo caixa e leva. Como que vai ser isso? Já existe a adoção da quarta-feira do atendimento farmacêutico, gratuito. Então as pessoas começam a se acostumar a ir na farmácia para receber orientações. Daí para você virar um programa de fidelidade, me parece ser um passo. Então o Hub de Saúde é exatamente isso. Além de eu ofertar o que eu já oferto hoje, eu estruturo mais a atenção farmacêutica, crio uma escala para isso, aí vem a tecnologia, além dos serviços que já começam a ser relevantes, seja vacinação, seja testes diagnósticos, entre outras coisas que estão por vir aí, que eu acho que é uma visão mais de futuro. Não, bem bacana. Eu acho que não... Quer dizer, conheço bem essa visão porque trabalhei 8 anos no varejo farmacêutico, né? E pude pegar o começo dessa visão até sendo implementado nos Estados Unidos. Eu acho que lá está um pouco mais avançado mesmo, já estava mais evoluído, até porque o papel do farmacêutico é diferente lá também, né? A gente tem aquele papel do nurse practitioner, né? Que é uma enfermeira, né, barra farmacêutica que pode prescrever, que pode orientar. Lá já existe a unitarização do medicamento na própria farmácia, quer dizer, você não sai e compra uma caixa do remédio, você compra exatamente a dosagem que foi prescrita pelo médico para você tomar durante o período, né? Então... Exatamente. E você tocou num ponto bem importante, que é assim, profissionais de saúde, né? Você falou da enfermeira, eu colocaria o farmacêutico. Em saúde, a coisa está tão complexa que a gente não pode perder nenhuma mão. Então, a ajuda do farmacêutico no processo inteiro, assim como o fisioterapeuta, assim como o profissional de educação física, todas essas pessoas estão, de certa forma, ligadas ao setor de saúde. A gente não pode desperdiçar nenhuma mãozinha de obra nesse aspecto, porque as urgências são muito grandes. E aí, eu acho que um dos efeitos colaterais que a gente tem nesse mercado, né, em farmácia, falando de medicamento para ser específico, César, queria explorar bastante com mais profundidade aqui, né, que é um outro ponto. A gente, quando pega os dados da Associação Latino-Americana para Autocuidado Responsável, se destaca que se uma pessoa utilizar um medicamento isento de prescrição, né, os OTCs, por exemplo, né, para tratamento de condições menores, como dor de cabeça, ou febre, ou azia, o que seja, sempre seguindo a bula e com responsabilidade, ela consegue desonerar o SUS. Isso é um fato, né? Atualmente a gente sabe que o SUS atende aproximadamente 60 milhões de casos não graves por ano, né? Esse tipo de caso que a gente está comentando aqui, que gera um custo absurdo, né? Estamos aqui de um custo estimado hoje em 1,2 bilhões de dólares, né? Ou seja, se esses casos fossem tratados com os chamados OTCs ou MIPs, né, que são os medicamentos isentos de prescrição, a economia seria enorme, né, e o dinheiro poderia ser redirecionado para tratamentos muito mais complexos no sistema. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que existe a necessidade de um letramento em saúde, né, para que esse autocuidado seja responsável. Num país como o Brasil, que a gente ainda tem uma camada grande da população não educada, né, analfabeta, qual que é o papel da farmácia num cenário como esse? Ela tem um papel diferente? Ela tem um papel de responsabilidade, na sua opinião? Super relevante, mas não só ela. Nesse aspecto da utilização, do letramento, etc., eu entendo que nós precisamos unir forças. E aí tem uma conotação muito grande para a responsabilidade das marcas, para melhorar o letramento.
Então, você imagina as grandes marcas que estão no combate a sintomas de gripe ou mesmo analgésicos. As grandes marcas, elas deveriam ocupar muito do seu conteúdo para aprimorar o letramento da população. E o letramento da população não tem nada a ver com alfabetização, é importante que se diga. De fato, esse conceito que é da OMS, do autocuidado, ele tem 7 pilares, né? E o primeiro pilar dele é exatamente a literacia em saúde, né? Então, se eu puder, por isso que eu digo aí, Edu, que não dá para você colocar somente nas costas da farmácia a responsabilidade. Ela pode gerir e, de certa forma, já vem fazendo isso, porque ela tem a exclusividade aí do uso ou da venda, a comercialização de medicamentos isentos de prescrição, né? Mas o primeiro pilar é exatamente a literacia em saúde. Eu entendo que as marcas têm um papel muito forte aqui. Também as entidades de classe da indústria e também do varejo pressionarem o poder público para criar políticas públicas de incentivo ao letramento, ou à literacia em saúde, já desde da primeira fase da infância nas escolas, com educação em saúde. Que isso vai ajudar demais o discernimento das pessoas entre ir numa farmácia ou ter que correr para um pronto-socorro, né? Então, tudo isso é muito vasto, o território de tomadas de decisão. Mas, para não fugir da sua pergunta, sim, a farmácia tem uma responsabilidade muito grande. Em que sentido? Uma pessoa vai ao balcão e pergunta, olha, eu estou levando esse analgésico porque eu já estou com dor de cabeça há 15 dias e não passa. Aí a farmácia tem uma responsabilidade de dizer, meu querido, talvez não seja o caso de você levar esse analgésico e procurar um pronto-socorro para você relatar para um médico, para um profissional de saúde, que está atrelado àquela velha frase que é super importante, que não pode desaparecer nunca da propaganda dos MIPs, que é, a persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Em 2018, por volta disso, nós fizemos uma pesquisa com consumidores brasileiros via Equivia, em que nós procuramos entender se o consumidor já estava maduro nesse sentido. E você, na época, poder até essa pesquisa ser feita de novo, você sabe quanto tempo que o brasileiro leva? Qual é o período que a população brasileira dá para o medicamento isento de prescrição funcionar ou não? Menos de 2 dias. Então, o brasileiro não fica esperando, em grande medida, mas você nunca pode parar de retroalimentar o sistema, aprimorando a literacia em saúde, de que passou do limite, essa dor está persistente, você precisa procurar uma ajuda. Isso tem um pouco a ver, desculpa eu me alongar um pouco nessa resposta, porque é um assunto que eu ajudei a trazer esse conceito de autocuidado para o Brasil. E realmente é um conceito muito importante que deveria reger várias políticas públicas no Brasil. Os outros pilares falam sobre alimentação, mitigação de risco, com o tabagismo, coisas assim. É uma vigilância, um próprio autocuidado mesmo, quer dizer, cada pessoa, cada cidadão assumir o controle da sua própria responsabilidade. E você tem razão, o impacto para cada dólar gasto com um medicamento isento de prescrição se deixa de gastar 7 do sistema de saúde, seja público ou privado. E esse estudo que era americano, nós trouxemos na época para o Brasil e tropicalizamos, fizemos aqui. E o ratio foi o mesmo. Para cada R$1 gasto com MIP, se deixa de gastar 7. O que está nesses R$7? Basicamente, o absenteísmo, que a pessoa vai deixar de trabalhar pelo menos um período. O outro é a consulta médica, e o cálculo foi feito em cima da consulta, do valor da consulta do SUS, que para o setor privado já não valeria, aí você precisa fazer uma conta, mas nós ficamos no valor conservador. E também o custo do medicamento, que o medicamento sob prescrição ele tem um delta em relação ao MIP, que o ticket médio é mais baixo. Então, todos esses conceitos são muito importantes. Agora, para finalizar a tua pergunta, a farmácia tem um papel fundamental na execução disso, né? E fazer esse gerenciamento na ponta. Isso é super difícil de fazer e, de certa forma, as farmácias já fazem. Porque hoje, se você pegar intoxicação por medicamentos, por exemplo, os MIPs, eles representam uma parcela relativamente pequena, mas intoxicação que coloca a saúde em risco sempre precisa ser observada com cuidado. Porque às vezes, é 1%, sim, é 1% de parentes próximos a você, então para você acabou virando 100%, né? Então você precisa fazer essa relatividade, porque em saúde você sempre está tratando com questões bem sensíveis.
Não, super, super interessante e bastante rico a sua resposta, César. Obrigado. É, a gente está falando bastante de tendência, né? Falamos aqui um pouco de uma mega tendência que é o hub de saúde. E para quem nunca escutou, né, esse termo, faça uma pesquisa, se aprofunde, porque é uma tendência que, na minha visão, vai ficar, ainda vai perdurar por muito tempo. A gente está no começo de uma enorme transformação do que é o papel da farmácia, do que é uma farmácia, e até o próprio hábito, eu acho que, do consumidor de ir até a farmácia, né? E como você mesmo disse, César, a gente tem um jogo combinado, que muitas vezes a ideia da inovação anda muito rápido, mas, né, a tecnologia demora para chegar, ou vice-versa, né? Chega uma tecnologia, mas as pessoas ainda não se acostumam, não entendem, e demora um tempo até aquilo incorporar, né? Mas falando de tendências, e continuando nessa linha, uma outra tendência nessa área é a digitalização, que desde a pandemia, né, para cá avançou muito, né? A gente, né, foi catapultado praticamente pela Covid em usar a telemedicina, em começar a ter mais presente o que é a prescrição digital, prescrição eletrônica, né? São ferramentas que começaram a ficar um pouco mais no dia a dia, né? Agora, é fundamental pensar num consumidor que também compra online, que né, tem acontecido também. Para vocês terem uma ideia, pré-pandemia, a média de venda online de uma farmácia era 1, 2%, né? Pós-pandemia, esse número já foi para 12%, foi para 15%, 20%, então cresceu muito, cresceu horrores, né? E como consultor, qual a orientação que você dá para os seus clientes sobre esse desafio digital? Em primeiro lugar, muita calma nessa hora. Como você disse, né, nós não estamos vivendo uma era de mudanças, nós estamos vivendo uma mudança de era. Então, muita coisa está acontecendo. A digitalização é uma realidade que precisa ser enxergada de uma maneira ampla. O que a gente normalmente fala em relação à digitalização é como que a gente facilita a vida do consumidor. O aspecto de crescimento do canal digital, que é um aspecto da digitalização, quer dizer, as vendas online antes da pandemia não chegavam a 2%, você tem razão, e hoje os principais, os expoentes, já chega a 20, 23%, 24%, mas a média está lá nos 16%, 17%. Mas aí, se você tomar um pouco de cuidado, a cesta ainda ela é muito menos medicamentos. Se você for ver o digital para medicamentos, é muito mais baixo. Aí você vai me dizer, é lógico, porque tem a questão da receita e o respeito à receita, etc. Aí, de novo, vem a adoção de tecnologias próprias, porque durante a pandemia foi uma loucura, né? O WhatsApp fazendo consulta médica por WhatsApp, quer dizer, não tem nenhum tipo de arcabouço, né, possível, né? Então, apesar que foi uma solução pontual espetacular, né? Sem dúvida, sem dúvida. Precisava fazer e foi o que permitiu também fazer alguma coisa mais oficial. Mas então a digitalização ela precisa ser encarada não mais como uma tendência, como uma realidade. E cada farmácia, cada ente da cadeia precisa fazer as suas escolhas de uma maneira muito assertiva, respeitando a necessidade e a disponibilidade. Eu tenho uma necessidade, qual é a minha disponibilidade para eu poder priorizar? Então, onde que mais faz sentido? Eu tenho hoje um parque de, 500 lojas, de 300 lojas, mesmo que seja de 5 lojas físicas. O phygital, né, que se acostumou a falar, tem um balanço ideal entre uma coisa e outra. Mais uma vez, eu falo que a farmácia, se ela não é, ela deveria ser um lugar de acolhimento. Como fazer isso no digital também? E colocar isso em perspectiva. Porque o hábito do brasileiro de ir à farmácia não pode ser ignorado. Por isso que nós estamos quase batendo 100 mil farmácias. Você tem uma ideia, hoje tem um número, eu acho que é coisa de 76 municípios no Brasil que não tem UBS. E não chega a 50 o número de municípios que não tem farmácia. Então, você tem mais municípios cobertos por farmácia do que com UBS. Então, a presença ali para falar e etc. E, de novo, Edu, a gente precisa dividir. Quem vier ouvir esse podcast precisa vestir a realidade da sua região. Porque, às vezes, a gente fica na Avenida Paulista ou fica na Avenida Atlântica, fica nos grandes centros de Belo Horizonte, de Curitiba, de Porto Alegre, mas a gente esquece de uma demanda muito grande que você tem para o Brasil afora, né? Então, essa questão da digitalização é muito assim, calma,
necessidades e disponibilidade para você caminhar no sentido de entregar para o consumidor final, para o seu cliente, o melhor serviço possível. Isso tem tudo a ver com a telemedicina, tem tudo a ver com os canais digitais até de liberação de prescrição e como que você atende isso. Hoje já começa a ser possível, por exemplo, fazer assinatura de medicamento, né? Já é possível você fazer isso, uma previsão entre uma consulta e outra. A pessoa que assinou o contraceptivo, por exemplo, ela recebe na casa dela enquanto durar aquela receita. Pode ser de 9 meses, de 12 meses, de 2 anos, enfim, o tempo que o médico determinar. Então, como você acopla esses features todos para atender melhor o consumidor? E ainda o desafio do medicamento no canal digital, ele ainda existe, se bem que já também ele se desenvolveu bastante. Bacana, César. E, bom, continuando nesse papo de tendência, né, não tenha dúvida, a digitalização ela ainda vai disruptar muito processo ainda físico, vai trazer muita inovação, muita novidade para o que a gente entende da jornada, né, que a gente tem hoje com a farmácia até física. Não tenha dúvida que também é uma revolução que está começando ainda. Já vemos algumas coisas, mas eu acho que vai ter bastante coisa adicional. Mas a última tendência que eu queria falar um pouquinho é sobre dados, né? O famoso novo petróleo. A outra tendência importante é o uso estratégico dos dados, né? Como que as farmácias estão utilizando esses dados para melhorar o atendimento e até personalizar serviços? Eu sei o que sai bastante de dados em farmácias, tem conotações até negativas. Toda hora pede o CPF e tal, né? Mas o que você enxerga por trás disso? É assim, o próprio Harari, né, ele escreve nos livros dele que a questão da disponibilidade de dados em saúde é uma batalha perdida, né, porque você só precisa observar com cuidado com quem você está compartilhando seus dados. E veja que a gente, em saúde, o que a gente está conversando aqui, que é varejo, eu não estou compartilhando necessariamente dados sensíveis, eu estou compartilhando com alguém que tem um potencial de me ajudar na gestão do meu tratamento, né? Então precisa se colocar isso muito em perspectiva para que evite qualquer mal entendido, né? Me pede o CPF toda hora. Aí tem uma lição de casa que eu entendo que as farmácias precisam evoluir bastante no sentido da personalização da experiência. E, mais uma vez, a tecnologia já existe, mas como é que a gente endereça isso? Teve uma consultoria que eu estava envolvido e que, por um descaminho, eu fui envolvido em alguns encontros para se falar de CRM. Não era o meu trabalho, mas eles me procuraram para falar um pouco de CRM. E eu lembrei um pouco de pesquisa clínica, que é a minha formação em indústria farmacêutica, né? E eu falei para eles, olha, faz assim, não, porque nós temos uma base de dados aqui de milhões de pacientes. Falei, então, você não sabe nem se são pacientes ou se são consumidores. Você não sabe qual é a cesta disso. Sabe o que eu recomendaria você fazer? Faz que nem a indústria farmacêutica. Primeiro você faz um teste com 1.000 pessoas. Esquece que você tem 10 milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas, esse número é muito grande, você não consegue dar conta. Então, pega 1.000, se ainda assim for muito, pega 100. Se ainda assim for muito, pega 15. Mas faça a tua régua de relacionamento, que a gente estava falando de CRM, em cima desses 15 que tenham similaridades, 15 diabéticos tipo 2 ou tipo 1. Faça com uma amostragem pequena e cerca e testa o modelo para que essas pessoas se sintam de fato atendidas. E depois desse modelo validado, você cresce isso. Eu acabei de dizer, né, das fases de pesquisa clínica, né, fase 1, fase 2 e fase 3. E só no fase 4 que você vai para a população como um todo, que aí você faz a farmacovigilância, né, para fazer uma verdadeira curadoria de como é que está. Então, Edu, tem uma lição de casa grande, eu entendo, porque até nesse contexto que eu participei, eu perguntei, né, eu falei, olha, eu tive uma prescrição médica para esse produto para emagrecimento ou para controle de diabetes. Ninguém me perguntou para que eu estava utilizando o produto. Aí até para a defesa, né, desse cliente meu, falou, não, mas
nós não perguntamos isso para não invadir a privacidade. Eu falei, não, mas é uma pergunta só, você está usando para diabetes ou está controle de peso? Não tem nenhum problema com isso. Eu respondo. E ao responder isso, você teria a chance de me ajudar. Se eu tivesse para controle de diabetes, você teria até a obrigação, sobre o ponto de vista de atenção farmacêutica, de me oferecer um glicosímetro. Falei, olha, você precisa acompanhar como é que está a tua glicose, se você vai usar um produto novo, você já usou isso antes? Não, nunca usei, então seria interessante. Ou é para uma participação muito maior, né, no mais envolvimento ativo, muito maior com mais o ativo. consumidor barra paciente. E aí nesse sentido. está começando a aparecer os copilots para farmácia. Uhum. Talvez isso seja uma grande ajuda nessa personalização, né? Mas ainda é muito incipiente também. Então, eu acho que de tudo que a gente falou aqui, talvez esse seja o maior desafio da farmácia, para que ele consiga unitarizar o atendimento ou personalizar o atendimento. De fato. Quem vai fazer isso, eu entendo que já existe uma série de iniciativas, existem startups fazendo os copilots, etc., que vão ler bancos de dados cada vez com mais facilidade e oferecer essa personalização e esse conforto que as pessoas podem ter para gerenciar a sua saúde da melhor forma possível, seja para controle de pressão, controle de diabetes ou alguma questão mais pontual, né? Quantas vezes você não viu assim num churrasco de fim de semana, falar, olha, eu acabei de tomar o antibiótico ontem, eu já posso tomar uma caipirinha agora? Ninguém sabe responder, né? Se é porque tem o pico plasmático, etc. e tal. Mas se o aplicativo da farmácia tiver um copilot que responda essa pergunta, mas não é uma resposta generalista, é uma pergunta para o Edu. O Edu que quer saber, e inclusive esse aplicativo, dependendo da tua fidelidade com ele, sabe que você tomou o antibiótico e terminou ontem. Exatamente. Então você percebe a relação de confiança que precisa ter, por isso que o CPF acaba sendo algo positivo desde que a contrapartida seja boa. E eu acho que aí tem um grande ponto de desenvolvimento para a farmácia e, de novo, com os laboratórios juntos, né, para conseguir transformar isso numa experiência mais global. Sem dúvida. E você tem toda a razão. No final das contas, a briga de dados que existe é isso, né? Quer dizer, eu dou meu dado, não tem problema nenhum, desde que eu né, saiba qual é a finalidade do uso desse dado e que aquilo seja benéfico para mim, né? Quando essa equação fica clara, ninguém mais fala de privacidade ou doar o dado, né? Você quer dar o dado para realmente ter uma contrapartida, né, à altura. Agora, nós não estamos falando aqui de compartilhar o nosso DNA. Exato. Que outro dia falaram, apesar que eu já compartilhei o meu, viu? Mas com a sua anuência, né? Mas, por exemplo, outro dia falaram para mim, olha, já existe teste aqui para você saber 30 anos antes se você vai desenvolver Alzheimer. Falei, sim, mas qual é o tratamento para Alzheimer? Não tem ainda, então eu faço o que com essa informação? Eu fico desesperado, sem uma ferramenta e sabendo potencialmente que eu posso desenvolver uma doença que não existe cura e não tem nem perspectiva de ter uma cura, ou pelo menos alguma medida de gerenciamento dessa doença. Então aí, quer dizer, para que isso? Eu vou fazer um teste clínico, uma coisa assim, qual é a contrapartida? Te deixar ansioso e frustrado. Pois é. Concordo. Mas a gente estava falando um pouco de startup e eu sei que você está envolvido diretamente com uma startup que usa justamente a análise de dados para apoiar as vendas nas farmácias, né? Conta pra gente um pouco, César, sobre como funciona essa tecnologia que vocês estão testando. Como que chama a startup também? A startup chama-se Riverdata. Ela é uma startup que nós costumamos dizer que ela é uma startup nascida, criada e desenvolvida para melhorar a produtividade na farmácia. O que a gente chama de produtividade? Sendo bem simplista, o que nós fazemos? Nós acionamos, nós entramos no sistema de câmeras de segurança de uma farmácia, não precisa nenhum tipo de dispositivo na loja, é só um aceite nas câmeras de segurança e a gente começa a acessar todas as câmeras que estão ali. Então, nós conseguimos com isso fazer o funil do canal digital, nós trouxemos para o físico. E aí o que a gente fala? Uma câmera apontada para a calçada da farmácia. Quantas pessoas passam? E eu divido por sexo e faixa etária. Então, a certa altura, a inteligência artificial diz para o dono daquela farmácia
que não passa mais do que 1.750 pessoas na frente da loja dele. Quer dizer, então o topo do funil dele é aquele. Não adianta o que aconteça ali, não passa mais do que 1.750 pessoas. Daí eu também, como eu faço um ID transitório das pessoas que estão passando ali, ele entra para dentro da farmácia. E aí a taxa de conversão rua-loja. E aí eu calculo quanto tempo ele fica dentro da loja, aonde que ele gasta esse tempo, se no salão, no balcão ou no caixa. E hoje a gente já dá a informação de quanto tempo ele fica no caixa. Eu vou dar um exemplo de uma farmácia independente do interior do Paraná, que é um cliente dessa startup, que a startup analisou que meio-dia, todos os dias, o número de detecção de clientes no caixa despencava. E o tempo de espera nesse mesmo caixa explodia. E aí, em contato com o dono da farmácia, escuta, o que acontece meio-dia na tua loja? Ele falou, não, sabe o que é? Minha mulher, ela vai buscar meu filho na escola, e a minha funcionária sai para almoçar, e eu fico sozinho aqui, fica uma loucura mesmo. Nós falamos, talvez se você mudasse a escala dessa funcionária e colocasse ela para almoçar 1 ou às 2 da tarde, seria possível? Vocês acham que isso muda? Aí o pessoal da startup, testa. Ele testou e no mês seguinte ele conseguiu aferir mais 8 ou 9 mil reais a mais de faturamento, porque ele fez a fila girar mais rápido e melhorou a produtividade. Então a gente está aplicando isso, eles estão aplicando isso agora em redes de farmácia, onde está sendo possível analisar qual é o dia da semana mais crítico, porque eles têm uma conta matemática que eles fazem de fricção, né? Dependendo da posição que você fica, o gráfico, eles identificam que tem fricção ou no balcão ou no caixa. E isso dá uma visibilidade para a área de operações de uma rede de farmácia alterar a escala, ou até justificar a contratação de mais um funcionário ou até um enxugamento de acordo com a disponibilidade necessária, por exemplo, no período da noite, quanto o período da manhã ou o período da tarde. E é possível também a gente detectar performance, né? Quantas pessoas estão passando pelo caixa, né? E aí claramente você vê a equipe do turno da manhã e o turno da noite, qual é a diferença entre eles, né? E tudo isso anonimizado, né? Então as farmácias estão começando a olhar sob o ponto de vista de produtividade. No futuro terão outras aplicações, né? Como, por exemplo, dupla checagem de comportamento estranho, ou comportamentos suspeitos, como eles falam, entre outras que virão com o passar do tempo. Como eu disse no começo, Edu, é muito a adoção da tecnologia. Então, hoje a inteligência artificial associada à computação visual, que essa startup, a Riverdata, faz, já é possível dar um monte de indicadores, mas os humanos que estão ali estão preparados para analisar e colocar em prática, você precisa respeitar isso. Nossa, espetacular. Estamos falando de algo que já está vigente, acontecendo hoje, né? Mas é algo bem futurista, né? E olhando para o futuro, César, para fechar esse round de perguntas aqui, como que você imagina as farmácias brasileiras daqui a, sei lá, 5, 10 anos? Qual que será o grande diferencial competitivo entre elas? Você vai se chocar com a resposta. Com certeza, a que der o melhor atendimento. É matador como isso. Se vai ser um robô, um totem, fazendo essa interação, ou se vai ser um humano potencializado por uma IA, eu não sei te dizer. Mas quem vai ganhar a briga é quem conseguir se posicionar como um verdadeiro parceiro da saúde na cabeça do consumidor. Ou na cabeça do cliente ou do paciente, dê o nome que você quiser. Porque hoje tem pessoas que estão com medo da inteligência artificial, mas eu estou mais com medo de um outro humano que esteja usando a inteligência artificial melhor do que eu. Então você colocou um cenário de 5 anos, é muito pouco tempo para as máquinas se voltarem contra a gente e acabar com a raça humana. Acho que em 5 anos não vai acontecer isso. Talvez em 10 aconteça, em 15, mas hoje a equação está muito mais em um ser humano sem a IA e um ser humano com a IA. Este cara aqui vai conseguir ganhar desse outro cara aqui. E eu entendo que daqui 5 anos vai ganhar essa batalha por clientes quem conseguir atender melhor, por mais chocante que seja. Pô, mas isso é básico. Mas a gente não está conseguindo fazer o básico. Seja no hospital público, no hospital privado, no hospital de referência ou no hospital particular, nós não estamos, ou na farmácia, a gente está perdendo essa guerra. E eu acho que a tecnologia vai poder ajudar a gente a ser mais humano
e menos máquina. Adorei a resposta, César. Muito insightful, muito diferente. Mas eu concordo com você. Acho que o básico, né, que é o atendimento, uma pessoa bem atendida, né, ele é complicado e a gente ficou complicado, né, porque com essas jornadas infinitas que a tecnologia nos permite fazer hoje, quer dizer, eu quero ir para a loja e comprar no celular e depois retirar em outra loja, quer dizer, tem tantas infinitas jornadas, e como que eu garanto que eu vou ser bem atendido em qualquer ponto de contato com aquela experiência, né? E não é simples, né? Não pensem que é simples, isso aí demora, tem que ser arquitetado, tem que ser estudado, tem que ser renovado, tem que achar maneiras novas, mas de fato é a luta, é o dia a dia. A digitalização é um processo humano. Pouco tem a ver com tecnologia. Pouco tem a ver. É um processo humano. E aí essa coisa do, independente do touch point, do ponto de contato com o consumidor, seja aqui no computador, numa teleconsulta, com o farmacêutico, ou com o médico, ou com o fisioterapeuta, o fato é como é que eu padronizo um atendimento que o consumidor desliga e fala, nossa, fui bem atendido. E a gente vive isso em outros setores, né? Qualquer um que estiver ouvindo. Quando você vai a um restaurante e você é bem atendido, você não volta nesse restaurante, você não recomenda esse restaurante. Por que para a farmácia seria diferente? Por que para o hospital seria diferente? Por que para a clínica seria diferente? Clínica que seja de vacinação, de oncologia, o que quer que seja. Concordo, concordo. Bom, muito bom, César. Obrigado, foi espetacular. A gente agora entra num outro formato nesse final aqui de podcast, que a gente chama de jogo rápido, né? Um bate-bola de perguntas e respostas para a gente conhecer um pouco mais de você pessoalmente, tá bom? Legal. Vamos lá. César, qual que é o hábito novo ou até antigo que você adquiriu e que melhorou sua qualidade de vida? Eu estou levando mais a sério correr. Correr 5 quilômetros, 7 quilômetros, dá uma cadência, dá uma confiança e ajuda a saúde como um todo. Então, correr na esteira, eu sempre me inscrevo para pelo menos 6 provas no ano. Não sou muito fanático, não. Todo mês fazer uma e tal. Mas correr 5 quilômetros é uma coisa muito legal. E, César, algum conteúdo? Pode ser um podcast, uma newsletter, um livro, algo que você sempre recomenda? Olha, Edu, um livro foi um dos últimos que eu li, é A Próxima Onda. Esse livro traz uma série de insights do que está por vir, o que está acontecendo e de uma maneira bastante didática, eu diria. Então vale a pena olhar esse livro. A Próxima Onda, eu entendo que pode ajudar a gente a compreender o que está acontecendo, seja no nosso dia a dia ou até as crises dos Estados-nação. Ele trata tudo isso, fala da inteligência artificial e também ele fala da biologia sintética. Então, entendo que pode ser bacana para a audiência dar uma olhadinha nesse livro. Em termos de tecnologia, a gente falou bastante hoje, né? Qual que é a tecnologia relacionada à saúde que você acha que pode ter o maior impacto nos próximos anos e por quê? Os vestíveis, né? Os relógios, daqui a um pouco eles vão ser verdadeiros laboratórios de análise clínica ambulantes. Então, um relógio hoje já é possível fazer uma série de aferições. Eu posso te dizer que a Apple hoje sabe mais de mim do que meu plano de saúde e eu juntos, né? Então, eu entendo que os relógios vestíveis como um todo, né, eles vão conseguir fazer uma verificação incrível. Acho que ele também vai mudar o jogo até para você poder calibrar melhor os planos de saúde. E se você pudesse escolher uma habilidade nova para dominar imediatamente, qual que seria? Desconectar. O dia que você souber como fazer essa, você me ensina também, porque é o que a gente está passando, porque para nós sermos humanos, nós precisamos desconectar. Então essa é uma habilidade que você precisa de resiliência para entender que há uma necessidade batendo, todos nós executivos, empresários, consultores, estudantes, enfim, nós temos, hoje a nossa vida é conectada, né? Nós somos uma verdadeira matrix, né? Então desconectar não dá uma sensação de vazio quando você desconecta, é difícil. Eu medito pelo menos 3 vezes por semana, nada muito pesado, coisa de 15 minutos, vem me ajudando bastante. Acho que a meditação pode te ajudar aí a desconectar. Cara, você sabe que eu falo muito sobre a gente acordar, a primeira coisa que faz de manhã é o celular, né? E a última coisa que a gente faz antes de dormir é ficar no celular. A gente às vezes até dorme com o celular na mão.
e acorda com o celular já pegando o celular, mal abriu o olho, já pegou o celular. Isso é terrível. Isso é terrível, tem a ver com desconectar também, claro. Mas realmente é o que você está comentando, né? É quase uma habilidade nova, é quase algo que a gente não sabe fazer ainda. A gente está completamente tomado. Sabe que isso não é novo? Quando eu sou publicitário de formação, né? E lá no começo da minha carreira eu aprendi que se você não desconecta, você não resolve o problema. Então, qual que é isso? Se quem estiver ouvindo, joga no Google processo criativo. O processo criativo exige a dedicação, tempo, observação, mergulhar e fundo, se matar para entender aquela questão, mas você precisa desconectar um tempo para o insight vir. E a gente tem uma audiência, uma grande parte da nossa audiência jovem também, que está começando a carreira, e sempre fecha com essa pergunta que eu acho fantástica, que é: qual conselho você daria para você mesmo no início da sua carreira hoje? Tem uma frase do Papa Francisco que eu vou tentar reproduzir que sintetiza um pouco isso. Ele fala: não sejam administradores de medos, seja um empreendedor de sonhos. É uma coisa assim, e é o que eu recomendaria para quem está começando a carreira. Tenha medo não, 90 e 95% dos seus medos é pura imaginação. Eles não vão acontecer. Não vai pular do avião sem paraquedas. Tem um racional, mas esse é o 5% dos problemas que efetivamente você tem que geram os medos. Se eu pudesse falar isso comigo lá com 15 anos, eu falaria: não vai ser medo. Não seja um administrador de medos, seja um empreendedor de sonhos. Papa Francisco. Eu recebi hoje no Oxigenando Ideias para a Saúde César Bentin. César, obrigado por dividir com a gente o seu amplo conhecimento no tema. Gostei muito da conversa e espero recebê-lo novamente nesse programa, nesse podcast, viu? No futuro. Edu, foi uma delícia a nossa conversa aqui. Espero ter contribuído com alguma coisa e sempre de portas abertas aqui para você, para o teu time, no Oxigenando, na Farma, enfim, todos os seus canais aí super abertos. Muito obrigado. Um grande abraço. Eu agradeço também a você que me acompanha por aqui. Se você gostou desse episódio, siga o nosso podcast na sua plataforma favorita e compartilhe. Nos encontramos no próximo episódio. Até mais. Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil.